últimos dias. Isaías capítulo 49. A partir do versículo 13. Isaías 49, a partir do versículo 13, diz assim: ó, gritem de alegria, ó céus, regozije-se, ó terra, e rompam em canções, ó montes, pois o Senhor consola o seu povo e terá compaixão de seus afligidos. Sião, porém, disse: o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Seus filhos apressam-se em voltar, e aqueles que a despojaram afastam-se de você. Ergam os olhos e olhem ao redor. Todos os seus filhos se ajuntam e vêm até você. Juro pela minha vida que você se vestirá deles todos como ornamento. Você se vestirá deles como uma noiva, declara o Senhor. Apesar de você ter sido arruinada e abandonada, e apesar da sua terra ter sido arrasada, agora você será pequeno demais para o seu povo, e aqueles que a devoraram estarão bem distantes. Os filhos nascidos durante o seu luto ainda dirão ao alcance dos seus ouvidos: esse lugar é pequeno demais para nós. Dê-nos mais espaço para nele vivermos. Então você dirá em seu coração: quem me gerou esses filhos? Eu estava enlutada e estéril, estava exilada e rejeitada. Quem os criou? Fui deixada totalmente só. Mas esses de onde vieram? Assim diz o soberano Senhor: veja, eu acenarei para os gentios, erguerei a minha bandeira para os povos. Eles trarão nos braços os seus filhos e carregarão nos ombros as suas filhas. Reis serão os seus padrastos e suas rainhas serão as suas amas de leite. Eles se inclinarão diante de você, com o rosto em terra, lamberão o pó dos seus pés. Então você saberá que eu sou o Senhor. Aqueles que esperam em mim não ficarão decepcionados. Amém? Servir a Deus é algo maravilhoso, porque a palavra de Deus, o Deus como um todo, Ele tem promessas maravilhosas para as nossas vidas, para a minha e para a sua vida. Deus tem o desejo de nos abençoar. Deus tem o desejo próprio dele de trazer, de levar bênção para as nossas vidas. Esse é o desejo de Deus para as nossas vidas, porém, né, algumas situações da vida nos colocam para baixo. Isso é um fato. Em alguns momentos da vida nós enfrentamos adversidades tão grandes que nos coloca até a duvidar do poder de Deus e do cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Isso é um fato. Há momentos em que nós passamos na nossa vida que nós achamos que Deus se esqueceu de nós. Há momentos tão terríveis em nossa vida que às vezes nós estamos até a caminhar com Deus, mas lá no nosso íntimo nós falamos: eu acho que Deus se esqueceu de mim. Eu acho que Deus deixou eu de lado. Essa semana, não sei quem viu aí nas redes sociais, um vídeo de um homem que derramou a sua alma indignado, porque ele estava debaixo de uma marquise ali na Avenida Paulista e esperando a chuva passar para ir trabalhar. E ele se derramou ali. E ele gravou o vídeo. Ele já gravava alguns vídeos, mas hoje é normal as pessoas gravarem vídeo. Mas esse vídeo, ele derramou a sua alma. Ele indignado com a situação que ele estava vivendo, de trabalhar, de batalhar, como todos nós que estamos aqui. Nós levantamos pela manhã, nós corremos, nós trabalhamos, nós buscamos o nosso pão, e ele se indignou com essa situação, porque estava ali debaixo de uma marquise na Avenida Paulista. Ele conta que ele não tinha o dinheiro para comprar um guarda-chuva.
para ir até o trabalho, ele fala, poxa, eu trabalho, ele mostra as suas mãos com calo e diz, eu trabalho, mas o dinheiro que eu ganho, eu não consigo dar uma vida digna para minha família. Eu não consigo comprar um alimento digno para minha família. E ele agradece a Deus pelo dinheiro que ele ganha ali, o pouco que ele ganha, mas ele diz que estava com uma revolta dentro da sua alma, porque ele queria dar um sustento para a sua família, mas ele não conseguia. E aquele vídeo então viraliza, e o influenciador Pablo Marçal vê aquele vídeo, manda o helicóptero buscá-lo, leva para sua casa, dá um alimento, dá uma nova vida, dá uma casa para esse homem, dá emprego para esse homem. A vida do homem muda do dia para a noite. E é interessante por um outro lado também. Essa semana nos noticiários nós vemos a notícia que o Brasil atingiu 2 trilhões em impostos. Até o período agora que nós estamos meio do ano. E aquele homem então se revolta porque ele percebe que ele se esforça, ele trabalha. E ele olha, ele faz uma pergunta para dentro da sua alma, para onde esses recursos estão indo. E nós sabemos, irmãos, que nós vivemos numa nação corrupta. Nós vivemos numa nação onde um homem que trabalha, ele sofre para levar o simples alimento para a sua casa. E você olha por outro lado, políticos vivendo vida de reis, vidas que nos coloca como bobos. Pessoas que gastam os recursos que nós ganhamos com o suor do nosso corpo, com o nosso trabalho, com o trabalho das nossas mãos. Políticos inescrupulosos, eles destroem a nossa nação. Mas isso, irmãos, deixando de lado até a questão política, mas como indignação daquele homem, viralizou o vídeo dele, já ultrapassa os 40 milhões, por conta de uma revolta que uma nação vive. Não estou falando de política, tá? Eu quero entrar no contexto religioso aqui, para nós que vivemos esse contexto, mas é importante nós pensarmos isso, nós nos revoltarmos. E eu trago como tema para nós pensarmos nessa noite: deixe a revolta mudar a sua vida. Sabe por quê? Porque esse vídeo viralizou, ele mudou a vida dele, muitos foram tocados por esse vídeo, mas no outro dia pela manhã, a grande maioria esmagadora levanta e vai continuar a mesma vida de sempre. Não vai mudar nada. Pega uma água para mim, Juninho, lá. Não vai mudar nada na sua vida. Então é necessário nós nos revoltarmos, nós lutarmos pelos nossos direitos. Não estou falando de política, tá? Nos nossos direitos como filhos de Deus. Nós temos uma nação cristã, entre católicos e evangélicos, nós somos uma nação cristã. E por que um grande número de pessoas vivem essa situação? Que trabalham, que se esforçam, mas não conseguem. Ele cita, né? Ele fala, poxa, eu sigo pessoas em outros países, que a pessoa num dia de trabalho, ela vai lá no mercado e compra o seu alimento, né? E é fato isso, irmão. A grande maioria aqui tem uma vida boa, a grande maioria aqui, mas há pessoas que trabalham e não conseguem comprar o seu alimento. Isso é um fato, né? É caro. Eu vou no mercado com a Joelma, a gente o Juninho disse que até passa mal no mercado. Casou agora, sabe como que é, né? Isso que a gente tem uma sorte, James, sabe por quê? O Juninho ficou 20 e poucos anos em casa. Quando um mês de casado, ganhou ticket de alimentação. Glória a Deus. Eu de olho no ticket, Mas, voltando para cá, perdi
nós precisamos nos revoltar, porque nós precisamos mudar a nossa vida. E aí o reino de Deus é para isso. Nós trabalhamos muito, nós principalmente da geração passada, aí da geração de 70, 60, 70, trabalha muito. Mas muitas das vezes nós não vemos o fruto do nosso trabalho de uma forma real, que precisa ser feito, que precisa, nós precisamos, os jovens, vocês jovens que estão formando a nação, vocês precisam se revoltar também, mudar a nação, não aceitar nada menos do que o melhor, irmãos. E aqui cabe a nós. Eu sou bem inteirado da ação política. Eu sou bem inteirado. Você não pode aceitar de um político aquilo que é obrigação dele fazer. Ele fez a obra, é obrigação dele, ele ganha para isso. Jovem, não aceite, mude, lute. Muda, estuda. Eu lembro, na época que a irmã Odete dava aula para nós tínhamos a matéria OSPB, Organização Social e Política. Isso deveria voltar à tona, porque ele ensinava o jovem a lutar pelos seus direitos. Hoje não existe mais. Hoje um jovem é manipulado com a bolsa estudo ali, que dá uns R$150 para a pessoa. Ele é manipulado, não aceite. Então é necessário você se revoltar, deixa a revolta mudar a sua vida. E esse texto que nós lemos aqui, irmãos, nos traz lições, né? Como prosperar num país como o nosso, que penaliza aquele que trabalha, aquele que luta. Não é normal. Eu digo por mim. Às vezes eu vou no mercado com a Joelma, a gente vê coisinha que eu queria comprar, mas quando eu olho o preço, eu falei, meu Deus do céu. O pastor Júnior é da época nova, né? Ele disse que eu sou da geração, né? Ontem ele falou isso aqui, eu sou daquela geração que, né? Que passa, você viu? Mas não é normal, o normal é você ir lá, pelo menos o alimento, você comprar de uma forma normal. De uma forma normal. Outras coisas aí, tudo bem. Mas o normal, é preciso que essa revolta venha à tona, para que eu e você possamos mudar a nossa história, mudar a nossa vida, mudar a nossa sociedade. Eu quero então trazer algumas verdades aqui para a nossa vida, né? Como nós podemos mudar, mesmo num ambiente difícil, né? Como nós podemos vencer, mesmo diante de uma situação tão grave que é essa que nós vivemos. Eu sou revoltado, irmãos. Eu sou revoltado. Um jovem fazer uma faculdade, passar 4, 5 anos na faculdade e ganhar R$2.000. É normal isso? Não é. É preciso ser valorizado. E nós só vamos ser valorizados quando nós mudarmos a mentalidade dos nossos jovens, principalmente. A nossa riqueza, ela vai ralo abaixo. Acabou a pilha aqui, não? Então é necessário você se revoltar. E como vencer, né? Numa situação tão difícil dessa? Talvez muitas pessoas se viram naquele vídeo, mas talvez se encontram numa situação tão já dominado, né? Pelo cenário. A palavra de Deus diz: não se nos amoldarmos com o padrão desse mundo. Talvez a pessoa já está tão acostumada, já foi moldada, é assim mesmo, né? É assim mesmo e não muda. Mas eu quero trazer nessa noite para nós como nós podemos vencer, mesmo no deserto que nós estamos aqui, né? Como que eu posso mudar? Como que eu posso transformar a minha história? O brasileiro aqui, para ele comprar um carrinho básico, tem gente que vai viver a vida toda, não vai conseguir comprar um carrinho básico trabalhando.
Por quê? Porque 50% são impostos embutidos aí. Isso tem que ser mudado, irmãos. Isso precisa ser mudado. Você não pode se contentar com a migalha, não. O Deus que nós servimos é um Deus que nos quer prosperar, nos quer ver bem. É o Deus que nós servimos. E como eu posso mudar isso, pastor? E o texto de Isaías aqui, ele relata o contraste do sentimento humano de abandono, né? Ele traz um contraponto aqui de abandono com o amor incondicional de Deus e o poder soberano para resgatar, para proteger, para alavancar a nossa vida. E eu quero trazer lições rápidas aqui para nós, para você colocar na sua vida, principalmente você jovem. Primeira lição: não aceite jamais aquilo que está fora da palavra de Deus, da vontade de Deus, ou seja, o melhor de Deus para a sua vida. Não aceite nada menos do que o melhor de Deus para a sua vida, irmãos. O versículo 11 ao 13: gritem de alegria, ó céus, regozije-se, ó terra, e rompam em canção, ó montes, pois o Senhor consola o seu povo e terá compaixão dos seus afligidos. Olha só, não aceite, grite. Lá em Efésios 3:20, olha o que diz. Em Efésios 3:20, olha que diz, é a palavra de Deus, irmãos. Olha que diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. A palavra de Deus diz que Ele faz muito mais do que aquilo que nós pedimos. Lá em Jeremias fala: porque os planos do Senhor são melhores do que os nossos planos. Os sonhos de Deus são melhores. Nós sonhamos um pouco, Deus ele sonha muito para as nossas vidas. Eu tive um período que eu estava passando uma luta muito grande, né? E estava de cabeça baixa aqui assim, na hora do almoço, tudo dando errado, trabalhando e as coisas não dando certo, e de cabeça baixa ali. E aí Deus usou a minha esposa na hora do almoço. Eu de cabeça baixa. Sabe quando você está numa situação tão terrível que você está para baixo mesmo, as coisas tudo dando errado, as coisas, e eu para baixo ali, e Deus usou minha esposa, falou: levante essa cabeça, falou desse jeito. Deus não alisa. Você está vendo a escuridão e eu tenho a luz para a sua vida. Eu tenho coisas, você está vendo coisas pequenas e eu tenho coisas grandes para você. Então, irmãos, não aceite nada do que está fora da palavra de Deus. Ou seja, o melhor de Deus para a sua vida. Deus tem o melhor. Jeremias 11, porque sou eu que conheço os planos. Olha que diz uma frase de William Shakespeare. Diz assim, ó: sofremos muito pelo pouco que nos falta, por isso desfrutamos pouco do muito que temos. Olha só, nós sofremos muito pelo pouco que nos falta, por isso desfrutamos pouco do muito que temos. Nós desfrutamos muito pouco daquilo que Deus tem para a nossa vida. Deus tem o melhor para a minha vida e para a sua vida, em todos os sentidos. Deus ele quer que eu e você cheguemos no mercado e não fiquemos olhando o preço ali, de uma forma muito simples. Como eu disse, nós temos uma igreja, graças a Deus, tranquila nesse sentido. Mas há irmãos nossos que estão passando dificuldade, que não têm o que comer em casa. E precisamos mudar isso. Então,
A palavra de Deus. Aí a gente fica pensando, né? Poxa, a gente vai na igreja, escuta o pastor falando, né? Que os planos de Deus são melhores do que os meus. Que Jesus veio para nos dar vida e vida abundante. E eu estou vivendo uma vida difícil, uma vida complicada. Então, não aceite, lute, se revolte, para que você possa colher o melhor de Deus para a sua vida. Deixa eu avançar aqui. Não aceite, se revolte, seja um revoltado. Deus tem só um desejo de te abençoar. E às vezes a gente vive, parece que piora, não piora, irmãos. Às vezes está piorando para melhorar depois. Está piorando para melhorar depois. E eu digo isso com propriedade. Que quando eu me converti, as coisas desandaram. Desabou, perdi tudo, aquilo que eu tinha conseguido. Eu tenho provas aqui, pessoas, a irmã Odete orou, perdeu as contas de quantos me ajudou em oração. O Eusébio, a Marilúcia ali. Situação terrível. Terrível. E glória a Deus a gente está aqui. Olha que gostoso. Terrível. Terrível. Então, não se preocupe se você está passando uma situação difícil agora, porque continue firme. Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem o melhor para... Não se preocupe. Não se preocupe. Deus tem o melhor para a sua... Continue, coloque seus planos na mão de Deus e vai. Mas batalha, irmão, se revolte. Batalha, corre atrás. Corre atrás. Eu profetizei e profetizo para a pastora e para as filhas dela como o sonho de vocês vão ser concluído. E a gente vai ouvir ainda de você absoluta. E quem me conhece sabe que eu não ando falando assim. Não se preocupe. Não se preocupe. Eu digo que já passei situações e hoje, glórias a Deus, as nossas preocupações são outras, as nossas lutas são outras. Teve uma fase da minha vida tão difícil, essa fase aí, que durou 8 anos. Às vezes não é do dia para a noite, tá, gente? Não tenha pressa aí, tá? Mas Deus sustenta, tá? Talvez quando você não consegue andar, Ele te carrega no colo, tá? Glória a Deus pela minha esposa, essa mulher. Se não fosse ela, eu não estaria aqui, não. Aguentava a bucha lá. Eu sou mais... Ela é... pilar. Por isso que eu pedi namoro de novo ontem. Não sou bobo de perder, né? Teve um período que eu ia almoçar lá na casa do meu cunhado, que está ali no fundo ali. Que a pressão era tão grande que eu não conseguia ficar em casa. O problema financeiro. Por isso que eu falo aqui direto, vocês estão vendo eu falar direto aqui. Cuidado com a sua vida financeira, zele pela sua vida financeira. Não deixe a sua vida financeira desandar, porque eu já passei por isso, é terrível. As coisas deram tudo errado, e muita cobrança, muita coisa. Aí eu ia almoçar lá porque os cobradores iam em casa na hora do almoço. Aí eu ia almoçar lá para ter um descanso de 1 horinha que fosse. Fui pro seminário assim, gente. Um dia tinha um cara 00:15 lá no ponto de ônibus esperando para me cobrar. 00:15. Falei, meu Deus, mas por que, Senhor? E trabalhando, quem me conhece sabe, eu tenho mais de 30 anos de serviço, eu nunca tirei férias na minha vida, nunca tirei, sempre trabalhando.
Mas as coisas não iam, era uma luta tão grande, as coisas não davam certo. Tentava, às vezes a vida é assim. Às vezes você tenta, não vai. Mas talvez Deus quer mudar a sua vida, mudar a rota da sua vida. Juniera tinha 8 anos, nós tínhamos comprado um computador sempre Toshiba. Quem lembra desse sempre Toshiba? Era o melhor que nós tínhamos em casa. E oficial de justiça, diácono da igreja lá que eu frequentava, o Irineu, foi lá penhorar as nossas coisas. Falei pro Juninho, Juninho, esconde só o computador aí, vai lá na casa da sua avó, deixa escondido lá. O resto... Só que uma coisa que mudou, irmãos, quando ele chegou em casa, eu falei, pô, Irineu, pode entrar aí, pode olhar aí o que tem, anota aí. E eu tinha vendido um terreno que eu tinha já para pagar minhas contas, né? Mas não deu, a coisa era difícil. Falei, entra aí, vê aí o que tem aí, anota aí. E quando chegar o dia, se não tiver, você vem aí e leva. Mas eu não vou abandonar Jesus. Eu não vou abandonar o seminário que Deus colocou para mim fazer a obra dele. Eu não vou abandonar. Ele entrou ali, marcou ali o que tinha. E pior das coisas, irmãos, meu pai, pior das coisas, Jesus, vou falar. A pessoa que me levou na justiça, ela era irmão da igreja. Eu contei para ele, olha, eu estou vendendo um terreno que eu tenho, as coisas deram tudo errado. Às vezes a vida não é assim, irmãos. Às vezes a vida dá tudo errado para nós, a gente não é mal, a gente está mal. Aí eu falei com ele, olha, espera que eu estou vendendo um terreno que eu tenho aqui, para mim quitar eu mesmo trabalho com construção, às vezes as coisas são caras, né? Para mim quitar, ele falou, não, você não está querendo me pagar, e tacou na justiça. Hoje eu compro lá, eu continuo comprando lá na loja dele, pago à vista. Chego lá, eu pago à vista, para a honra e glória do Senhor. Então não se preocupe, lute, fala, eu não vou abandonar, eu não vou deixar de servir a Deus por questões que eu estou passando no momento, porque Deus é maior do que os meus problemas. O Deus que eu sirvo, Ele é maior, Ele é muito maior. E se esses problemas estão existindo, Ele quer me mostrar alguma coisa, Ele quer transformar, Ele quer mudar a minha vida. Creia no Senhor verdadeiramente, irmão. Mostre isso com atitudes. Mostre isso com atitudes palpáveis. Não só falando. Por isso que eu valorizo a minha esposa, ela aguentou isso aí tudo. Os meninos eram pequenos, o Zoinho só ficava assustado, o Juninho só com medo. O Vitor nem sabia que era novinho demais. Mostre com atitudes, creia no Senhor verdadeiramente. Crer verdadeiramente no Senhor vai muito além de palavras, mas se revela com atitudes. Com atitudes. Lá em Tiago diz, crê, qualquer um crê, até os demônios creem e tremem. Mostre a sua fé sem obra, que eu mostro a minha com obra. Eu tenho fé, todo mundo fala, eu tenho fé em Deus, todo mundo fala que tem fé, mas e a obra? Quinta-feira o pastor Júnior testemunhou aqui, que eu fiquei maravilhado. Maravilhado com a vida do pastor Júnior. A gente fica buscando testemunhos, né, de John Colgate lá na frente, né, que doou tudo que doava ali, era um investidor lá, John Colgate. A gente gosta de buscar essas experiências de grande nome. Nós temos aqui um testemunho maravilhoso aqui de um homem que investe pesado no reino de Deus.
Ele testemunhou aqui, olha, Deus tocou no coração dele de investir mesmo. E eu sou prova, eu sou testemunho que ele investe pesadíssimo no reino de Deus. Pesadíssimo. Pesado e muito pesado. E Deus prosperando cada vez mais, irmãos. Porque Ele acredita, Ele crê na palavra de Deus que nos abençoa. Então invista pesado, né? Creia no Senhor verdadeiramente. Fala, não troque o Senhor por nada. Invista pesado. A palavra de Deus diz que pode ir que Ele garante. Pode investir, pode ir que Ele garante. Hoje eu não tenho medo de nada, mais em questões de porém, né? Em inglês como que é? Pode ir. Mas, é isso, Carlos? Carlos que é especialista em inglês aí, né? Como que é porém em inglês? Né? Ninguém hã? Bem, sei lá. Vai, pode ir. Estou aprendendo inglês, eu estou exercitando meu inglês aí, mas está difícil. Então vai, creia com atitudes, irmãos, invista, não fique aí pensando. Por isso que a igreja está, por isso que nós estamos aqui incentivando você a ser um dizimista, um ofertante fiel na obra do Senhor. Vale a pena. Se o pastor Júnior pudesse testemunhar aqui claramente, aí você ia perceber, é coisa grandiosa, irmãos. Ele estava buscando recursos, jeito de alavancar, e Deus colocou no coração dele, vai, pesado mesmo. Aí a coisa... A gente aqui não está fazendo apologia, eu vou falar bem claro aqui, ninguém que quer tirar dele seu nome, que a gente, muito pelo contrário, né, pastor? Nós somos voluntários, e nós, pelo contrário, a gente investe pesadíssimo mesmo. A gente quer alavancar o reino de Deus, irmãos. Aqui a gente quer abençoar pessoas, pastores. Abençoa, faça o mundo melhor. Não retenha. Quanto mais você retém, mais você perde. Libera bênção na vida das pessoas. Isso é crer no Senhor. Como nós fizemos ontem aqui, pessoas que se doaram. Pessoas que trabalharam ali, que investiram, que colocaram de recurso. A gente fica segurando aqui, tentando. Deus, Ele não quer isso. Deus, Ele quer que você libere bênção na vida das pessoas. Isso é que Deus quer na minha vida. Abençoar crianças, pessoas, jovens que precisam. Ontem eu com maior alegria no meu coração, 00:30, lavando pratos ali. Hoje pela manhã pegamos os garfos, lavando o garfo na hora que eu cheguei. Lavando taças. Isso é a alegria que nós temos de servir, de abençoar vidas. E aí que está o segredo, irmãos. Quando nós fazemos isso para o reino de Deus, Deus, Ele nos abençoa muito. Deus abençoa a nossa família. Então não retém, irmãos. Você libera aquilo que Deus coloca na sua mão, transborde aquilo ali. Transborde, não retenha, em nome de Jesus. Não retenha, transborde aí. Isso é crer no Senhor. Isso é crer, isso é com atitudes. Isso é que Deus quer para você. Aí Deus, Ele vai cuidar de uma forma tão especial da sua vida, da sua família. Ele vai cuidar quando você se solta, se joga. Sabe por quê? Tem muita gente andando com freio de mão puxado assim, ó. O pastor Júnior testemunhou aqui na quinta, quem estava aqui viu. Quando ele transbordou, e ele sempre, eu quero testemunhar da vida dele, ele sempre foi um investidor fiel, como outras pessoas que aqui nós temos. Sempre foi uma pessoa fiel ao Senhor em todos os sentidos. O Júnior, quando chegou aqui, morava lá na Vila Esperança, né? Tinha um golzinho 96, 97, mas sempre fiel ao Senhor. Sempre fiel a Deus. A casinha do Júnior, se a gente erguesse a mão aqui, encostava no teto aqui, ó. Hoje ele mora lá no altão, lá, subiu na vida. Isso é servir a Deus, irmãos. Isso é servir a Deus. Isso é vencer no deserto. Isso é vencer. Última lição.
Você jamais está sozinho, pois Deus sempre estará ao seu lado. Você nunca está sozinho. É isso que a gente vê. Pessoas que a gente nunca viu na vida, né? A pastora com a filha dela, hein? Nunca vi essas mulheres na vida. Lá da Bahia, lá, baiana. São baianas legítimas? Baiana legítima. Estão aqui, ó. A gente não está sozinho. O Júnior veio lá de Franca, lá, para a gente estar nesse trabalho. Deus manda. Você não está sozinho. Não se isole. Não se isole. Versículo 21 ao 23, olha só. Então você dirá em seu coração: quem me gerou esses filhos? Eu estava enlutado, estéril, estava exilado e rejeitado. Quem os criou? Fui deixado totalmente só. Mas esses, de onde vieram? De onde vieram essas baianas aí? De onde vieram? Assim diz o Senhor: veja, eu acenarei para os gentios, erguerei minha bandeira para os povos. Eles trarão nos braços seus filhos e carregarão nos ombros as suas filhas. Reis serão seus padrastos e suas rainhas serão as suas amas de leite. Eles se inclinarão diante de você, com o rosto em terra lamberão o pó dos seus pés. Então você saberá que eu sou o Senhor. Aqueles que esperam em mim não ficarão decepcionados. Irmãos, uma palavra dessa é para nós sairmos daqui lutando, irmãos. Não deixar que nada venha nos abalar. Se você está sem esperança, se você está desamparado, se você tem se sentido decepcionado, não se preocupe. Deus tem o melhor para a sua vida. O Deus que nós servimos, Ele quer o melhor para as nossas vidas. Se esforce, lute também, é preciso lutar. Mas saiba, irmãos, que Deus Ele vai honrar a sua vida. Deus Ele vai honrar a sua vida. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Deus vai honrar a sua vida. Deus tem o melhor para a sua família. Confie nele. Confie nele verdadeiramente, creia nele verdadeiramente. Deus ele fica olhando os bobinhos, né? Sem confiança nele ali, né? Eu confio aqui, mas aqui eu não confio. Deus com isso se entrega ao Senhor. Joga a sua vida nas mãos do Senhor. Não tente controlar. Deixa Deus conduzir a sua vida. Menina, solta sua profissão nas mãos do Senhor. O Vitor, quando terminou o ensino médio, ai pai, eu vou fazer engenharia. Eu falei, para quê se você não gosta de obra? Fosse o Juninho, tudo bem, mas você não gosta, levava para o serviço e ia com a cara feia. Falei, faz aquilo que Deus colocou no seu coração. Hoje está desfrutando, né? Que serviço maravilhoso esse serviço desse, você quer? Confiou no Senhor. Hoje desfruta do trabalho dele, abençoa pessoas. Isso é confiar e Deus vai mandar mais longe ainda. O pastor Júnior foi lançar o livro dele lá na Bienal do Internacional do Rio de Janeiro. É isso que Deus faz na nossa vida. É isso que Deus faz na vida de uma pessoa que se entrega a Ele, que se lança nas mãos dEle, que não fica tentando controlar a própria. Deixa Deus conduzir. A Bíblia, a palavra é clara que a gente não controla e não controla mesmo. Quantos pastores estão pregando aqui, pum, cai duro no chão e morre. Então deixa Deus conduzir a sua vida, consagre os seus planos ao Senhor, deixa Deus conduzir a sua vida, deixa Deus levar, deixa Deus, o que eu quero de Deus, coloca os seus planos, o que você quer de Deus. Um dia, eu já estou concluindo, irmãos, já estou concluindo. Quando Deus me chamou para o ministério pastoral,
Foi uma luta. Porque eu queria controlar a minha vida. Eu, um construtor, um dos melhores construtores da cidade, e Deus chama para o ministério. Né? Não sabia nem pegar no microfone direito. Hoje eu estou tentando aprender aqui, né? Aí Deus chama. Falei, meu Deus, e agora? Numa igreja batista, que é uma igreja chique, né? Cheia de pessoas capacitadas. Aí um dia, eu estou bem no finalzinho já. Um dia eu estava ali 3 horas da manhã, com a vida toda difícil já, Deus já trabalhando na minha vida para quebrar aquele orgulho que eu tinha de controlar a minha vida, de eu me controlar. Deus estava quebrando aquilo ali para me usar mais para frente. 3 horas da manhã eu olhei para o céu tudo estrelado. Senhor, é isso que o Senhor quer para a minha vida mesmo? Deus, é isso. Aí eu olhei, olha o poder de Deus, irmãos. Deus, Ele pode todas as coisas. Eu olhei para aquele céu todo estrelado, eu falei, Deus, faz isso. Eu brinquei ainda, olha que bobinho, faz sumir essa estrela, as estrelas. Fechei o olho, quando eu abri, tudo sumiu, as estrelas. Eu me assustei. Falei, Deus, e agora? Eu não acreditei ainda, eu falei, acho que eu estou sonhando. Fechei de novo, falei, faz aparecer de novo. Abri os olhos, aquelas estrelas, tudo de novo. Deus, Ele pode todas as coisas, irmão. Não se preocupe. Não se preocupe com as dificuldades que você está vivendo. Não se preocupe. Deus está trabalhando na sua vida. Deus tem o melhor para a sua vida. Deus, Ele quer te levar para lugares longes. Deus quer te tirar da situação que você está. Deus quer o melhor para a sua vida. Vamos nos colocar de pé, vamos orar, irmãos.